Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Agora Pode. Eu sou a Aline Marques e hoje eu divido a bancada com Giovana Baiocco, que está estreando aqui com a gente. Seja bem-vinda, Giovana! Obrigada, Aline. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar sobre uma paixão nacional. Nossa, inclusive, né? O futebol. Mas com uma pegada um pouco mais diferente. Hoje a gente vai abordar o futebol amador. E para essa conversa especial, a gente tem hoje aqui o Thiago Gonçalves Kieski, né? Mais conhecido como Poli Kieski, coordenador do Peladão, um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil. Seja bem-vindo. Quero agradecer ao site Lê Agora, agradecer a você, Giovana, Aline, por deixar nós falar um pouquinho da emoção nossa que nós temos à beira dos gramados do futebol amador e falar um pouquinho do maior campeonato de futebol amador do Brasil, que é o Peladão. É o maior já? Então Já é o maior do Brasil. Na última edição terminamos com 730 equipes de 62 municípios e a expectativa nossa nesse próximo é bem maior. Maravilha. Então, já falando dessa expectativa, Poli, eu queria que você falasse, ele está chegando nessa 14ª edição, né? A sua expectativa é 1.000 equipes, a gente atingir 100 municípios, inclusive, destacando, começou só em Cuiabá, né? Hoje ele já está em mais de 60 municípios e a expectativa é de chegar em 100 municípios. Como é que foi essa evolução para se chegar hoje, como você disse, no maior campeonato de futebol amador, né? Como é que foi isso ao longo dos anos? Como nós estávamos confidencializando em off, né, Aline? Você participou e acompanhou a primeira edição em 2006. E em 2005, meu ídolo, meu pai, Claudio Kieski, fui até com ele em Manaus, conhecer como que é o Peladão em Manaus. E lá nós buscamos saber como funciona para trazer para Cuiabá. E lá eles valorizam vocês, mulheres, que lá a rainha do Peladão é a maior premiação do que o futebol amador. E aqui nós fizemos o inverso. Trouxemos a rainha também, que temos o concurso da rainha do Peladão, mas o foco maior é o futebol amador. Primeira edição foi finalizada com 122 equipes, segunda já ultrapassou as 200, na terceira beiradiou 300, na quarta edição já passamos de 300 equipes e atingindo os municípios vizinhos, daí por diante não parou mais. Hoje, na última edição, alcançamos 62 municípios, a expectativa era apenas de 50 municípios, e a expectativa na passada era no máximo 650 equipes e ultrapassamos 730 equipes. Então, para você ver a grandeza que é feito o Peladão. E o Peladão move paixões de norte a sul, leste a oeste. Hoje, todas as prefeituras do interior querem o Peladão um polo no seu município. E você vem de uma família muito ligada ao futebol amador, né? Inclusive, o seu pai criou o programa Amadorismo no Ar. E como essa história familiar influenciou na sua trajetória com a paixão pelo futebol? Na época existia apenas futebol profissional aqui em Mato Grosso. E meu pai é da safra boa do rádio, dos bons desportistas, como o Vide Almeida, na época Roberto França, Antero Paz de Barros. E o futebol profissional era bem concorrido. Aí o futebol amador não tinha quem tocava. Ele acabou criando em 1974, no dia 1º de maio, o Amadorismo no Ar, para cuidar especificamente de um campeonato específico de amador, do terrão, que era em Santo Antônio do Pedregal, que era o bairro Pedregal. E de lá para cá foi só crescendo, se organizando, porque antigamente se jogava futebol amador era porrada, era tijolada, pedrada. Hoje o futebol amador é organizado, tem um conselho disciplinar, tem diversas outras parcerias, os campeonatos se agregam entre si para um lançar o campeonato, o outro lançar logo após o término de outro e assim sucessivamente. Então hoje o campeonato amador, e hoje também está bem mais fácil de organizar um evento, né? Falando em questão de organização, assim, eu cheguei a organizar um torneio da imprensa, mas eram só 8 clubes. Você acha que você pegou a pior bucha que tem. Que tem alguns jornalistas aí que é brabo dentro de campo, hein? Enfim, a gente organizou um campeonato, a gente fazia regulamentos. Então, assim, é bem complexa essa organização, né? Então, eu queria saber como é que é essa organização das equipes que participam, como que são formadas os elencos desse time. Você que está nessa organização central, né? Como é que é feito? Os times hoje, obviamente, já devem procurar mais, mas como é que é entre eles também para formar esses times, essa organização? A organização do Peladão, para mim, é muito fácil, modo de falar, mas é uma coisa bem complexa. Hoje eu tenho uma parceria com o TJD, mesmo TJ que joga
coisa relacionada à Federação Mato Grossense de Futebol e outros campeonatos desportivos aqui no estado, composta apenas por advogados. Eu coloco em prática no regulamento e eles passam para o papel, para se formar uma lei para a competição. Então, quem manda no campeonato não é eu, não é você, Aline, não é Giovana, é o regulamento. Após a aprovação do regulamento, a gente tem as nossas regras normais do futebol amador. Por exemplo, no Peladão, nas 2 até a 3ª rodada, você não se inscreve. Por exemplo, tá passando o Gonçalo ali, né? O Gonçalo tá passando na rua, o Gonçalo é bom de bola. Vem aqui, Gonçalo, vem jogar. Ele apresenta o documento na mesa, assina e vai jogar. Nas 3 primeiras rodadas. A partir daí, você tem que inscrever os atletas, ou seja, fazer um cadastro e deixar ele apto para a competição. No ano passado, nós liberamos 2 atletas profissionais para atuarem, que estão em atividades. Para nós do Peladão, só conta atletas do ano. O que é atleta do ano? Por exemplo, nós estamos no ano 2025. Se eu sou profissional, eu poderia escrever só 2. E já nessa próxima edição, nós vamos deixar, já passei para o Conselho Disciplinar, deixar 100% amador. Então, não haverá mais atletas profissionais do ano atuando. E sim, até só amador. O que acontece? Por que a gente fala do ano? É muito caro hoje para você pagar um atleta profissional para sair do BID. Tem atleta amador nosso aí que disputou uma competição da Série B, por exemplo, do Mato Grossense, que está no BID, é obrigado a relacionar, é obrigado a escrever no BID, para você retirar 800 mil reais. Então, às vezes ele não tem esse dinheiro. E a gente acaba colocando outra forma, que é relacionado em súmula. Então, todos os atletas profissionais relacionados em súmula, ou seja, na categoria sub-17, sub-15, campeonato estadual, já são considerados como atletas profissionais. Certo. E antes, muitos dos jogadores amadores, eles eram considerados, vamos dizer, atletas de fim de semana, né? E como hoje está essa profissionalização dos atletas e quais os investimentos que os times eles têm feito para se prepararem melhor? Hoje nós temos aqui em Cuiabá, Várzea Grande, algumas equipes do interior, que eles têm uma diretoria formada e eles acabam contratando 10 a 12 atletas fixos para jogar algumas competições para essa equipe. E acaba proibindo eles de atuarem em outras equipes ou até profissionalmente, porque eles são assalariados. E no último Peladão você acompanhou, Giovana, até você ficou estarrecida da quantidade e a dimensão que é o futebol amador, principalmente o Peladão em si, a organização que as equipes têm. É impressionante. Equipes chegam dependendo do jogo, de leito na beira do campo de futebol. Uma coisa organizada. Exato. As equipes não atrasam o salário dos atletas. Já tem torcida organizada. Tem torcida organizada. É um conjunto onde reúne vários diretores e torcedores do bairro apaixonado que acaba comprando a camiseta da torcida. E vende muito. Camiseta da torcida. Eles têm seu bar próprio ao lado dos jogos de futebol para vender, para fomentar e gerar renda. Ou seja, eles são muito mais organizados que muitos clubes profissionais. Então isso acaba levando um dinamismo, uma organização surreal nos jogos que acontece principalmente na fase final do Peladão. Certo. Mas você falou dessa movimentação toda da comunidade, com relação... Dá pra gente falar que hoje o futebol amador pode ser uma opção para aquela gurizada que ainda não conseguiu, de repente, está tentando, aí tá numa escolinha, não conseguiu entrar num time profissional, ou pode ser também uma forma de evitar o aliciamento dos jovens, de levar o jovem para o esporte, pode ser uma porta de entrada também? Eu não sei se vocês têm categoria de base, até uma pergunta também. Como é que funciona essa questão dos jovens talentos e fomentar essa questão do esporte na gurizada, assim? Hoje o sonho de qualquer jovem na periferia, no grande centro aqui de Cuiabá, Várzea Grande, é jogar o Peladão. Isso aí é fato. Eu quando frequento, que eu sou um boêmio, né? Frequento alguns botecos, bares, beira de campo de futebol, eles perguntam quando vai ter o Peladão. E a partir da última edição, a 13ª, nós extinguimos atletas menores de idade de jogar. Até a 12ª edição, era limitado a atletas acima de 16 anos. Na última edição, liberamos todos os atletas, ou seja, e fica a cargo de responsabilidade exclusiva de quem colocou ele para jogar, ou seja, o presidente, o diretor ou o treinador, ou até os próprios pais, para isentar. Porque você mexer hoje com pessoas, principalmente atletas de menores de idade, é complicado. E já pensou a gente assumir em um final de semana 200 jogos para a gente tentar coibir isso, é coisa impossível. Então, nós deixamos aberto e a responsabilidade exclusiva das equipes que colocarem um atleta de menor em campo. E com isso, você abre muito mais o leque para eles poderem participar. Eu acho que está sendo uma visibilidade boa.
Certo. Não. E como o Peladão ele contribui para incentivar esses jovens talentos que não conseguem espaço no futebol profissional? Ou pode ser uma porta de entrada também, os times grandes, maiores. Tipo, hoje a gente tem o Cuiabá, que é o maior, né? Mas misto e tal, eles ficam de olho também? Eu acho que no último Peladão já tivemos uma abertura bem maior. Já temos alguns atletas nas escolinhas de clube profissionais aqui do estado que despontaram no Peladão passado. Nós já tivemos atletas já de maiores que estão recebendo proposta até para jogar a segunda divisão, estão começando agora, e eles perguntam, Poli, e aí se vai liberar profissional? Porque se eles assinarem como profissionais, eles ficam proibidos de participar esse ano, durante o ano. No ano que vem ele já fica mais rápido, porque o Peladão ele começa em um ano e termina no outro. Então eles têm essa preocupação. Por quê? Porque no Peladão, no futebol amador, ele ganha muito mais do que no teatro profissional. E eles têm essa preocupação. Já para os jovens que estão iniciando, eles querem seguir carreira. Aí fica muito mais fácil dos times profissionais proibirem eles de jogarem. Mas aí precisa de oportunidade. Aí todos os jogos que nós fazemos do Peladão, a gente acaba divulgando para as equipes profissionais, para eles tomar ciência e poder acompanhar alguns jogos. Vai se eles não pegam um futuro craque aí, até para despontar, porque hoje falta muito pouco investimento na categoria de base aqui em Mato Grosso. Eu acho que se lapidasse mais isso, teríamos muito mais craques. Agora você falou, fiquei curiosa, mas qual que é? Tem uma média salarial aí que os times pagam para os jogadores? Como é que funciona isso? Qual que é essa média salarial? Fiquei meio curiosa. Por cima, assim, eu também fiquei bem curiosa. Eu vou chutar para vocês, por exemplo. Quanto você acha bom de bola? Bom, não é desse corpinho aqui não, tá? Vamos falar a verdade. Bom de bola. Vamos pegar o Gonçalo, que tá fininho, o contador do Peladão tá fininho. Quanto que ele ganharia se estivesse bem atuando durante o Peladão? Quanto que eu acho que ele ganha mensal, assim? Você pagaria, vai. Sei. Você que... 5 mil? Você, Giovana. Eu colocaria uns de 9 a 12 mil. Tá, tem atleta profissional que só para assinar na reta final, só para assinar, já vi valores de 17, 18 mil. Não vi o valor pagando nem assinar, porque esse aí acontece nos bastidores. Atleta profissional indo pro Peladão, indo pro Peladão, ou até um amador de alta qualidade. E gente recebendo em torno de 10, 12, 8, mensal fixo. Caramba. Para você ver a grandeza, né? Então, é um amador profissionalizado. Então, existe também então, um mercado da bola dentro do Peladão? Existe, tipo, essa troca entre os times? Não troca. Você toma, você rouba o jogador, você oferece mais. A melhor proposta leva. Não tem amizade. Se for pela amizade, ele vai jogar no time do bairro dele, dos amigos, dos parentes, mas é profissionalismo. Chega na época do Peladão, tem atleta, por exemplo, como eu disse já na abertura, as 3 primeiras rodadas é livre, você joga para quem você quiser. Tem atleta que joga no sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Cada um para um time. Cada um para um time e recebendo todos os jogos. Então pega duzentinho, trezentinho, né? Pode jogar. Nas 3 primeiras rodadas. A partir daí é fixo. Aí tem que assinar uma ficha para fidelizar uma equipe. Beleza. Certo. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente tem visto muita notícia sobre o mundo das apostas, né? Tem saído frequentemente escândalos, né? No futebol e tudo mais. No profissional, principalmente, como esquemas envolvendo jogadores e resultados manipulados. Na sua visão, o futebol amador, ele está protegido desses esquemas ou ele também é algo vulnerável? O amador é muito arriscado. Você vai querer fazer uma aposta. Por exemplo, hoje você aposta em escanteio lateral e no amador, no máximo, é uma vitória para cá, uma vitória para cá ou um empate. Se vê se as 3 apostas. Mas assim mesmo é complicado. Na última edição tivemos uma casa de aposta, inclusive aqui de Cuiabá, que contribuiu e patrocinou o Peladão. E até eles verem o risco muito alto. Sim. Se no profissional, que o cara já ganha horrores de dinheiro, os caras ainda fazem maracutaia, fica imaginando no Peladão. Eu sou até contra de fazer isso para não querer manchar nenhuma equipe, né? Sim. Já pensou você apaixonado pelo seu time do bairro? Seu time tá lá na semifinal. Aí você contrata um cara que não tem amor, não tem nada, tá pagando o cara faz uma burrice ainda lá no jogo. Uma coisa boa não é ficar. Então eu sou contra isso aí no futebol amador. Eu acho que o futebol amador não está preparado para isso. Eu acho que ainda precisamos evoluir muito, porque se no profissional, de time de campeonato Série A, da Europa, brasileiro, acontece, imagina um futebol amador nosso. Então eu sou totalmente contra.
esse vínculo de colocar apostas no futebol amador. Tá, agora assim, mais como curiosidade mesmo, você com certeza é apaixonado por futebol como um todo, né? Deve ter sido. Pra quem você torce, inclusive? Nós somos preto e branco, né? O mais sofrido do Brasil. Ai, Não é o Vasco, tá? O Corinthians. Gente boa, tá vendo, Giovana? A Aline é corintiana. Eu sou Grêmio. Grêmio, futebol porto-alegrense. Eu conheço um gremista, rapaz. Tudo sofredor. Mas, querendo ou não, a gente que é apaixonado, que sofre com o time, né? Como um corintiano sofre. Tem sofrido horrores, né? Enfim. Mas esse assunto é dolorido. Como torcedor, cidadão e tal, com essa máfia toda, né? No futebol. A gente tem visto esses escândalos no mundo das postas, as eleições da CBF, que é uma confusão também, que aí entra questões políticas. Qual que é o seu sentimento? Como cidadão, como torcedor, como um cara que é envolvido no mundo do futebol? Eu vou falar de uma coisa que aconteceu no Peladão de 2009. Já tem 15 anos, 16 anos. Nós proibimos e liberamos, se não me engano, 1 ou 2 atletas na época para jogar, para jogar profissional. E no Peladão passado, 2008, tinha 2, 3 atletas. Aí para você jogar o Peladão, você tem que dar baixa no BID. Eu lembro que a federação, na época, faturou um valor alto. E, por exemplo, a baixa hoje é R$200. Vamos supor. Não é esse aí que estava na época. Eu acho que era R$100. Eles aumentaram para R$500 na outra semana. Só por causa do fluxo grande para dar baixa. Aí eu falei... E o Peladão é 100% social ali. O dinheiro público que é investido no Peladão é revertido em ações sociais. E não o poder público não paga totalmente o Peladão. A gente busca parcerias privadas para poder suprir a necessidade dos custeios. Nenhuma equipe paga arbitragem. A pessoa, você vai para o jogo, você não tem preocupado em pagar árbitro, é a organização que paga. Seu time, auto-participando, já ganha uma bola para poder jogar o campeonato. Você joga em seu bairro, se você colocar, eu tenho um campo no bairro lá no Despraiado, você vai jogar no seu campo. Ou seja, o Peladão é um campeonato onde vê para não ter despesa para as equipes. É para proporcionar o lazer. E só no ano passado o Peladão deu mais de 1 milhão em premiação. Em prêmios. E arrecadamos 42 toneladas de alimentos. Então o Peladão é 100% social. Então a gente vê essas máfias acontecendo. Eu fico triste por gostar do esporte, gostar do futebol, gostar desse jogo. Minha esposa até fala, vou casar com um cara que fica só o jogo inteiro, o jogo inteiro. E nem uma mulher gosta, né? Você já sai assim, você quer pro boteco, que tem uma TV, que tem jogo. Lá em casa é o contrário. Lá em casa também. Minha mãe fala, já vai assistir jogo com seu pai. E lá em casa, eu que gosto de futebol e meu marido gosta de planta. Então, assim, é bem... É o inverso, né? É o inverso. Rapaz, mas a gente, qualquer lugar que tem um jogo passando na TV, nós olha, assiste. Claro. De preferência vai no boteco e tem até jogo passando. Mas tudo isso chega até a dar um desânimo, Eu fico triste, Aline, eu fico triste. Eu acho que o futebol é muito além disso. Os torcedores sofrem, gastam. Por exemplo, hoje uma camisa profissional de um time custa mais de R$300. Você não acha camisa profissional de um time do ano menos de R$300. Para você ir a um estádio hoje em dia também, eu tava vendo os ingressos para o jogo da seleção brasileira estão R$600. É, muito caro. Fica inacessível, né? Vai ser inacessível. Essa paixão nacional vai... Vamos Cuiabá. Vamos citar o Cuiabá. Quantas vezes vocês duas foram na arena assistir o jogo pagando ingresso? No último campeonato na Série A. Eu não fui nenhuma. Eu fui nenhuma. Umas 3 vezes. E gosta. Gosto de futebol. Eu fui umas 3 vezes. Tá. E teve, acho que foi 19 jogos do Cuiabá em casa. Sim. 19 jogos. Os preços dos ingressos é muito absurdo. Já pensou se o Cuiabá pega, coloca padrão, vamos colocar, não importa, Flamengo e Cuiabá aqui. Bota todos os ingressos R$50, vai lotar. O lucro vai ser maior, geração de renda vai ser maior dentro do estádio, vai vender mais bebida, mais água, vai ter mais lucro no redor do estádio, tal, vai fomentar verdadeiramente como funciona. Mas não fazem isso. Põe a R$100 valorizado, meia, 50, agora quer botar preço de R$200, R$300, é fora da realidade nossa.
Nós não estamos preparados ainda para esses preços exorbitantes. Não só no esporte, no futebol, como também em diversos shows que tem em Cuiabá. E o Cuiabá ainda não tem essa torcida tão fanática para que as pessoas paguem isso, né? As pessoas da realidade. Não dá pra gente comparar, mas gosta. São Paulo, Rio é esse o valor. Sim, mas São Paulo e Rio... Tem torcidas organizadas. É uma outra realidade, enfim. É outra viés, né? Mas só pra falar, eu gosto do Operário, tá? Eu sou operariana. Então, assim, eu é sou mais fácil eu eu sou de assistir Várzea Grande. o Operário que o Chicote Cuiabá. O Gonçalo é Dom Bosquino. Se achar o Dom Bosquino hoje é raridade. Essa aqui é resistência, ó. O misto hoje Eu gosto. é a torcida mais organizada de Mato Grosso. Sim. É mais fiel, que vai aos gramados torcer verdadeiramente. Uma das maiores que também. xinga, que briga, que vai pra cima dos atletas e diretores. O que fizeram com o Operário, o juiz não saía vivo se fosse com isso. Também A boca concordo. suja Eu fui assistir esse jogo no Dutra. da Copa do Brasil, Da Copa né? do Brasil. Eu assisti, quando eu vi esse roubo, falei, eu vou ali do outro lado, no Cerco Arsenal, tomar um pra refrescar a cabeça. Mas é isso aí. Giovana, vamos falar sobre a estrutura então Tá bom. agora, né? E em relação à estrutura física, organizacional, quais são, assim, os maiores desafios enfrentados pelo Peladão e pelo futebol amador em geral aqui? A gente, quando faz o Peladão, a primeira coisa que fazemos é visitar as prefeituras municipais onde terão polos. Essa próxima edição, a 14ª, serão 24 polos. Uau! São 24 municípios. Vou ler meio rapidinho. Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Chapada, Campo Verde, Aciara, Rondonópolis, Barra, do Garças, Rosário, Jangada, Nobres, Diamantino, Lucas, Sinop, Sorriso, Tangará, Barra do Bugres, Alto Floresta, Porto Alegre do Norte, Santa Rita, Trivelato, Juína, Mirassol e Água Boa. Mirassol. Serão os municípios que terão polos, que a gente planejou nesse projeto, o próximo Peladão. E o que a gente precisa da estrutura? Fala, não fazer o Peladão aqui, nós não queremos R$1 da prefeitura, apenas quer o campo apto para os jogos. Sim. Porque todos esses locais têm um estádio municipal, ou um mini estádio, ou um campo público. Eles dão toda a estrutura e nós fazemos o jogo lá. Sem também despesa para as equipes. A equipe da Aline passou para Cuiabá na fase final, porque sempre vai ter um classificado ou 2 de cada região, dependendo da quantidade de equipes. Cuiabá e Várzea Grande fica mais ou menos fora, porque a maioria são de Cuiabá e Várzea Grande. E outra metade do interior. Por exemplo, Porto Alegre do Norte, ano passado, na última edição, veio para Cuiabá 2 vezes. Uma para Jangada, onde venceu a partida, e a outra em Cuiabá, onde perdeu de 2-1. O que a prefeitura deu? O ônibus. E aqui nós organizamos junto com a equipe alimentação, estadia, algum colégio ou algum dormitório. Até no jogo em Cuiabá nós conseguimos um dormitório no AI-5 Tocantins que tem essa estrutura. Ou seja, a gente busca parcerias para poder agradar e agregar todos. Mas hoje a renda do Peladão vem de onde, então? Vem das inscrições? Tem inscrições? Como é que funciona? Não, as inscrições é alimento não perecível. O Peladão não vê lucro de nenhuma equipe paga R$1. Mas tem apoio de governo? Tem apoio do governo e iniciativa privada. É uma parceria pública-privada. Emenda parlamentar, deputado Wilson Santos, desde o início, é o padrinho do Peladão. Sim, ele é apaixonado. É um homem que tem 1.616 gols. Filmado, acho que tem uns 10 só. Né? Você acredita que o deputado... Ele fala que conta travinha, até bolita, entendeu? Tá tipo conta gol. aqueles mil do Romário, mil do Pelé. E tá nativa ainda, tá? Então ele pode ultrapassar essa marca. E uma parceria junto com o governo do estado. O governo do estado, a gente não pode ser omisso de falar que ele investe muito pesado no esporte e cultura no estado. Também temos essa parceria e buscamos algumas parcerias com os municípios. Nesses casos, por exemplo, Cuiabá e Várzea Grande, a gente busca uma parceria maior, porque é o que tem mais estruturas em mini estádios. Em Várzea Grande, no ano passado, participaram 124 equipes. Em Cuiabá, adivinha quantas equipes participaram do time Peladão? 500? Em Cuiabá, 286 equipes. Ganhei alto aqui. Aí a gente precisa de toda a estrutura logística de mini estádios. Por exemplo, no meu bairro, eu tenho um mini estádio lá no Várzea Grande, que é o bairro Pirineu. Lá a comunidade mesmo cuida, apara a grama e tal. Mas tem mini estádio que não tem o mesmo cuidado que meu bairro tem. A gente pede a prefeitura limpar, arrumar, aí a equipe vai lá, põe a rede, marca e tem os jogos. Então a gente precisa dessa parceria entre os municípios para que aconteça a final. No ano passado, a estrutura completa do Peladão, nós cuidamos apenas na semifinal e final. São 2 jogos da semifinal e de volta, mais o jogo da final.
Porque a gente faz uma estrutura, no último Peladão, na última edição, fizemos uma estrutura de jogos de Série A. Colocamos 5 câmeras, drone, estrutura de policiamento, segurança, uma coisa muito bem organizada para poder chegar ao público e estar com o conforto dele. E o apoio muito grande da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, para cuidar da parte de torcedores, não ter que ficar muito superlotado, porque vai se acontecer algum incidente. Ninguém quer que aconteça, vai se acontecer, nós estamos preparados. Então, essa parceria entre órgão público e o Peladão é gigantesca. Agora, não tem como assim, o futebol amador, a questão do Peladão, pautou a eleição ano passado. Mas, infelizmente, de uma maneira um pouco negativa, né? Vinculado aí às questões de crime organizado, facção. Queria que você, até pra gente desmistificar isso e deixar claro, porque você acabou de falar, né? Que é 100% social, tem todo um lado. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa pecha que ficou aí pro futebol amador e pro Peladão. Vinculou no site que tem equipe A, equipe B, vinculado pro Peladão. Teve uma operação também, teve. O Peladão, ele é um campeonato onde você vai fazer a inscrição na sua equipe, Aline. Você vai botar seu nome, seu telefone, seu endereço, onde você mora, seu CPF, tudo. Você vai fazer uma ficha cadastral para você inscrever sua equipe. Certo. E para o Peladão, a equipe que estava envolvida, o presidente não tinha nada a ver. Para nós, é apenas mais uma pessoa. E se a equipe está envolvida diretamente com o nome do presidente, aí sim a gente poderia tomar alguma atitude. Mas no caso não. Como que eu vou punir uma pessoa que é inocente? Que não tem vínculo com polícia, com milícia? E não sou eu que vou julgar. É a polícia que colocou toda a sua investigação à prática e citou o nome das pessoas. Então nós, Peladão, não podemos punir ninguém. Nós, na época, ainda pedimos para a Polícia Civil algo relacionado ao que aconteceu. E ninguém respondeu. Nós pedimos para o governo do estado, também ninguém respondeu. Pedimos para os órgãos competentes, ninguém respondeu. Eu vou ser o jogador? Não. Então tem que esperar a polícia tomar essa decisão, prender quem está envolvido. E as pessoas que estavam participando, que foi citado o nome de equipes, no Peladão, na inscrição, não tinha nada a ver com a equipe. Então, para nós, estava tudo normal, tudo apto para jogar. Inclusive, chegou na semifinal e conquistou o 4º lugar. Ganhou uma moto. A moto foi entregue para ele. Natural, pegou a moto e levou embora. É a premiação que ele ganhou, tá no nome dele. Ele é uma pessoa que não tem nada a ver com as investigações que a polícia fez. Agora, se tem lavagem A ou B, aí não cabe a nós, cabe à polícia julgar. Nós estamos apenas para fomentar o esporte. Eu gostaria de saber também. A gente vê hoje em dia que o Peladão está sendo apenas para homens. Há alguma perspectiva no futuro de abrir para mulheres? Porque eu fui num jogo que a juíza era mulher. Achei muito interessante, porque a galera super respeitava. Pressão, né? Exato. Ela aguentava muita pressão ali. Os jogadores super respeitavam ela, assim, de uma maneira extremamente cordial e tudo mais. E eu queria saber, futuramente, tem chances de se abrir um Peladão para mulheres? Só pra você falou de arbitragem, nós preservamos muito a integridade dos árbitros no Peladão. Sim. Se uma equipe chegar de embarrar, o árbitro terminar o jogo, a equipe já é eliminada. É regra básica, que nós não aceitamos nenhum tipo de ato de covardia ou de agressão. Já pensou um árbitro contra 11 jogadores? Não é covardia, ninguém vai aguentar. Sim. E é assim no Peladão. E as meninas já fizemos em 2007, 2008, 2009 e 2010 uma Copa Feminina, paralela com o Peladão, chamada Copa Batom. Batom legal. De passar nos lábios e tal. E nós temos interesse tanto na categoria feminina quanto na categoria de gurizada, de sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, que já fizemos também. Sim. Então é uma vontade que nós temos, né? Mas ainda não conseguimos o recurso ainda para fazer todas as competições ao mesmo tempo. E se alguém quiser dar os apoios aí, nós estamos à disposição para organizar e levar o nome da sua empresa ou o nome do seu instituto. Legal. Então, para encerrar, o papo tá bom, mas falando de futebol, a gente, né? Mas o tempo é curto. Então, para encerrar, eu queria que você falasse dos planos do futuro do Peladão e se tem alguma novidade que você pode adiantar para o fã aí este ano. Tá, no segundo semestre vamos já lançar o Peladão. Se Deus quiser, se nada de mal acontecer. Alguma data próxima, assim? A partir do mês de agosto, né? A gente está divulgando por etapa. Estamos tentando finalizar tudo até o mês de agosto, para ver se no mês de setembro, no máximo em outubro, já lançamos as inscrições. Lançamos os jogos já a partir do mês de dezembro e finalizar no mês de setembro do ano que vem. Pra você ver, são quase 12 meses de competição entre inscrições e finalização. É um campeonato muito grande. E a expectativa é de 1.000 equipes.
Eu estava com essa ideia desde o Peladão passado, e de 100 municípios. Nós vamos, dessa vez, pegar Mato Grosso, cortar de fora a fora, leste, oeste, norte, sul e a parte central. Eu acho que tem como chegar. Eu acho que através das redes sociais, das mídias sociais, principalmente dos sites que tem uma visibilidade boa, que é o site Lei Agora, foi parceiro do Peladão ano passado, batendo também, né? Porque a gente tem que falar, tem que falar a verdade. Eu acompanho todo, mas divulgando também o Peladão. Que a parceria desses sites são principal, que chega em lugares aonde a gente não acaba chegando, né? Então, e é coisa boa. Só de premiação, a expectativa é ultrapassar 1 milhão em premiação. Uau. 25 motos, 2 caminhonetes e um carro popular. Caramba. Esse ano, então, É um projeto gigantesco. Eu tô meio atropelando as coisas para fazer uma coisa gigantesca e ficar marcada. E também tem novidades, tá? Se Deus quiser, a partir desse ano, nós vamos se inscrever para ser o maior campeonato de futebol amador do mundo no Guinness. Olha só. Porque eles estavam exigindo a patente do Peladão, deve estar saindo agora já do Peladão Mato Grosso, porque a gente tem que justificar. Nós temos a patente do Peladão Centro-Oeste. Aí eles pediram uma justificação melhor, pedimos já, não teve nada a contraponto, agora é só esperar o limite que eles dão, né? Uma coisa bem burocrática. Aí pra gente já procurar o Guinness, se inscrever novamente e mostrar para eles que Mato Grosso tem o maior campeonato de futebol amador do mundo. Perfeito, Poli. Olha, essa foi exclusiva pra vocês, tá? Eu não divulguei isso aí ainda, não. Então não divulga ainda, que sai domingo. Não vamos falar nada ainda. Perfeito, Poli. A gente quer muito agradecer a sua presença aqui, compartilhar conosco como que é a sua história com o futebol, né? Como que é a sua visão sobre o futebol amador. Acredito que a gente aprendeu muito também sobre, a gente vai passar para as pessoas também. E foi um prazer recebê-lo aqui no Agora Pode. Giovana, quero ver você mais vezes na Beira Cantebol. Aline, não te vi ainda lá, quero ver você lá. Porque o Peladão, você sente aquela energia positiva, aquela vibração. E só quem tá lá sabe o que é essa paixão que a gente tem pelo futebol amador. E que venha a 14ª edição do Peladão. Obrigado a todos. Valeu. E para você que nos acompanhou até agora, né? Esse episódio será disponível a partir de domingo no nosso YouTube, mas fique ligadinho também nas nossas notícias no Lê Agora, no Instagram e no Twitter. A gente também vai estar com esse conteúdo nas plataformas de áudio, no Spotify, por exemplo. É isso. É isso. Muito obrigada.